Capítulo 2 do livro A Galeria dos que Sangraram. O dilema da Teodiceia. Por que o Deus bom e de amor permite o sangramento? Porque a criação foi sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Romanos 8:20. Para manter a alma do livro, A Galeria dos que Sangraram, este capítulo de apologética não tem a intenção de ser apenas um debate teórico. Queremos conversar com você, leitor, que pode estar sofrendo agora, ou que já sofreu um dia uma dor muito forte e que não aprendeu como virar a chave, pois lhe faltou o conhecimento da glória de Deus. Ou seja, como Deus pode ser glorificado neste momento de dor. Vamos juntos entender e transformar a explicação do mal em um caminho de consolo, sem perder a solidez bíblica. Provavelmente você está segurando este livro e abriu este capítulo com mãos que tremem, ou com um coração que carrega uma ferida aberta. A pergunta por que Deus permite o mal não é uma curiosidade acadêmica para todos os atores do livro. É um grito de sobrevivência, e pode ser a sua história agora, ou será um dia, pois todos sofremos. Como crentes, olhamos para o céu e recitamos os atributos de Deus: santo, justo, reto e soberano. Mas a realidade lógica da nossa dor então nos encurrala. Se Ele é bom e deseja acabar com o mal, e se Ele é poderoso e pode acabar com o mal, por que eu ainda estou sangrando de dor? Ou, por que um membro da minha família ou um querido amigo ainda está sangrando de dor? Que tal trocar esta pergunta por onde Deus quer ser ou está sendo glorificado nesta situação? O mundo real e o risco do amor. Ninguém pode dar ordens a Deus, nem acusá-lo de praticar o mal. Jó 36:23. Pense comigo. Deus poderia ter nos criado como máquinas. Ele poderia ter programado sua mente para que você nunca escolhesse o mal. Mas se ele fizesse isso, você não seria um ser humano, seria um robô. E robôs não amam. Por isso que Deus não criou robôs no início da humanidade. Para que o amor existisse na galeria da vida, Deus precisou nos dar o livre-arbítrio. O mal que vemos hoje é o preço de um mundo onde as escolhas são reais. O sangramento da humanidade começou no Éden, quando escolhemos o nosso caminho em vez do dele. Deus não criou o mal. O mal é a ausência dele, assim como a escuridão é a ausência da luz. Quando o homem se afastou da fonte da bondade, o que sobrou foi o vácuo que chamamos de mal. Por que Deus não remove os maus agora? Muitas vezes em nossa dor pedimos que Deus faça justiça e remova todos os perversos da terra. Mas aqui reside uma verdade desconfortável. Se Deus removesse todo o mal do mundo hoje, à meia-noite, onde eu e você estaríamos às 00:01? A Bíblia é implacável. Não há justo, nenhum sequer. Romanos 3:10. Se o juízo fosse instantâneo, a galeria estaria vazia, pois todos nós já ferimos alguém, já fomos egoístas ou indiferentes. Deus está atrasando o fim de todas as coisas, não por negligência, mas por misericórdia que dura gerações. Ele está dando tempo para que o pecador, eu e você, encontre o caminho de volta. 2 Pedro 3:9. Então Deus passou diante de Moisés e disse em voz alta: Eu sou o Senhor, o Deus eterno. Eu tenho compaixão e misericórdia. Não fico irado com facilidade, e a minha fidelidade e o meu amor são tão grandes que não podem ser medidos. Êxodo 34:6. O mal é a bondade estragada. Entenda isto. O mal foi um pacto do homem com Satanás e vice-versa. Como dizem os filósofos cristãos, o mal é uma privação. O ódio é o amor que apodreceu. A injustiça é a justiça que foi distorcida. O mal moral que atinge você hoje, seja uma traição, um roubo ou uma calúnia, é o resultado de corações humanos que usaram sua liberdade para diminuir a bondade no mundo. Deus fez o mundo perfeito. Mas e o mal físico? Os furacões, o câncer, os acidentes que não parecem ter uma causa moral direta.
A Escritura nos diz que o pecado de Adão lançou uma névoa sobre toda a criação. O mundo está gemendo. Romanos 8:22. Vivemos em um ecossistema quebrado, onde toda a natureza também sofre as consequências da nossa queda. É uma ironia da condição limitante da visão humana. Somos rápidos em levar Deus ao banco dos réus pelos desastres de um dia. Tendemos a transformar Deus no culpado de todas as tragédias, mas somos omissos em reconhecê-lo como o arquiteto de todas as calmarias. Somos todos terrivelmente lentos em lhe dar graças pelas décadas de sustento silencioso de todos os detalhes de todos os planetas. Culpamos Deus pelo caos momentâneo, enquanto ignoramos a precisão matemática e a paciência divina que mantém as nossas vidas em harmonia. Até exigimos explicações para o mal, mas raramente agradecemos pela perfeição invisível da natureza, que dia após dia nos sustenta sem alarde. Você já orou hoje agradecendo a Deus por toda a sua fidelidade? Se ainda não, pare um pouco a sua leitura, respire fundo e agradeça profundamente. Deus não é um espectador distante. Aqui está o ponto que diferencia o nosso Deus de qualquer outro conceito de divindade. Deus se preocupa com o mal. Ele estabeleceu leis, levantou profetas e governos para refrear a maldade. Se não fosse a restrição do Espírito Santo e a presença da sua igreja, que funciona como o termômetro moral deste planeta, o mundo já teria se auto-exterminado há séculos. Em 2 Tessalonicenses 2:7, Paulo desvela uma realidade espiritual invisível aos olhos naturais. A misteriosa maldade já opera no mundo, mas ela não possui controle total, porque há um agente que a restringe. O Espírito Santo de Deus atua. Se hoje ainda contemplamos a beleza da natureza, se ainda existem atos de bondade e se a sociedade não colapsou em um caos absoluto, é porque ele está no campo, segurando as comportas do abismo. O mal não é onipotente, ele é uma força contida. Portanto, irmãos, não ignoremos o oceano de trevas que ele impede de nos inundar todos os dias. O sangramento que experimentamos na galeria dos heróis não é um sinal de que o espírito falhou, mas de que, mesmo sob pressão, a luz permanece acesa, porque aquele que restringe o mal ainda não se afastou. Ele é o selo que garante que o mal tem um limite, uma fronteira que não pode ultrapassar sem a permissão do trono. Jesus, ele entrou no sistema. Ele permitiu que o mal fizesse o seu pior contra ele. No Calvário, Deus não explicou o mal, ele o absorveu o mal, padeceu dores, mas triunfou gloriosamente. Falaremos mais sobre isso nos próximos capítulos. Transformando o mal em matéria-prima de glória. Se você possui um senso crítico apurado, mas tem cometido o erro de alimentar sua alma exclusivamente com o banquete amargo dos noticiários, onde o mal parece reinar absoluto e invencível, pare e respire. Não permita que o ruído das manchetes ensurdeça o seu coração para a sinfonia da soberania divina. Cuidado com o que você deixa entrar pelas janelas dos seus olhos. Se o seu alimento diário é a crônica da maldade e o relatório da destruição, sua alma murchará sobre o peso de uma mentira, a de que Deus se tornou um espectador passivo. Olhar apenas para o caos é como observar uma locomotiva descarrilhada e esquecer que o engenheiro ainda detém o controle do mapa. Deus não perdeu as rédeas da história. Ele está, mesmo nas sombras, tecendo a redenção que o olho natural não consegue enxergar. Definitivamente, aprenda que o governo de Deus não é medido pelo que passa na TV, mas pelo que ele consumou na cruz. O mal pode até fazer barulho e ocupar o horário nobre, mas ele é um rei destronado. O Senhor não perdeu o controle, ele está restringindo o abismo e sustentando o universo, mesmo quando o mundo parece desmoronar. Deus não é o autor do mal, mas ele é o mestre em reciclá-lo. Ele usa as tragédias que o inimigo planejou para a nossa destruição e as transforma em ferramentas para forjar o nosso caráter. O poder que ressuscitou a Cristo está operando agora mesmo no mundo e em nós,
transformando o nosso sangramento em um testemunho de glória. Deus tira os seus filhos do debate frio das políticas da vida e de um mundo morto para o consolo quente do sangue redentor e nos faz viver em novidade de vida. Teodiceia e a teologia do porquê, quando a justiça de Deus enfrenta a nossa dor. Para manter o tom da conversa em apologética, pois é o que estamos tratando profundamente neste capítulo, precisamos transformar essa definição técnica e acadêmica da teodiceia em uma conversa de alma para alma. Você já sentiu que a sua fé e a sua realidade entraram em colisão? Sim, para tudo na vida existe a expectativa versus realidade. Há um termo técnico para este impacto: teodiceia. A palavra nasce da junção de dois termos gregos, theos, Deus, e tike, justiça. Em termos simples, a teodiceia é a tentativa humana de justificar a Deus, de tentar defender o caráter dele diante de um tribunal onde a prova do crime é o nosso próprio sofrimento ou de outros ou da humanidade. Esse termo ficou famoso com o filósofo Leibniz, que tentava equilibrar a balança entre a bondade de um Deus que tudo vê e o peso de um mal que tudo destrói. É a nossa busca desesperada por uma resposta ao antigo paradoxo. Se Deus é bom, Ele quer acabar com o mal. Se Ele é poderoso, Ele pode acabar com o mal. Então por que o mal ainda está aqui? Muitas pessoas vivem o seu próprio holocausto pessoal, aquela dor tão devastadora que parece zombar de qualquer explicação teológica bonitinha. Após as cinzas de Auschwitz, muitos teólogos levantaram o que chamamos de antiteodiceia. Eles chegaram à conclusão de que Deus não pode ser justificado por palavras humanas, que diante de certas atrocidades, a tentativa de explicar a vontade de Deus soa como um insulto à vítima. Mas deixe-me dizer algo ao seu coração, caro leitor. Na galeria dos que sangraram, nós não buscamos apenas justificar a Deus com o intelecto, nós buscamos legitimamente conhecê-lo na dor. A resposta definitiva para a teodiceia não é um argumento filosófico, é uma pessoa. A justiça de Deus, Dike, não foi defendida em um livro de ensaios, mas foi executada na cruz. Ali, o Deus onipotente não explicou o sofrimento, ele se tornou parte dele. Ele não justificou o mal, ele o venceu sendo vítima dele. Se hoje você sente que não consegue justificar o que está passando, não se sinta culpado. Até os heróis da fé tiveram seus momentos de silêncio e espanto. A fé inteligente não é aquela que tem todas as respostas, mas aquela que, mesmo sem entender o porquê, a teodiceia, confia no quem, o Salvador. O seu foco não deve ser mais a partir de agora no porquê, mas quem já viveu o que estou vivendo e venceu. Ouça agora a parte final deste capítulo 2 do livro A Galeria dos que Sangraram. Tema: o que é o mal? A saudade do bem perdido. Caro leitor, quando a dor bate à porta da nossa alma, a pergunta "o que é o mal?" deixa de ser um verbete de dicionário para se tornar um questionamento sobre a própria existência. Para muitas tradições ao redor do mundo, a existência em si é vista como um erro, uma ilusão ou um mal do qual devemos fugir. Mas o cristianismo, a fé que sustenta os heróis desta galeria, proclama algo revolucionário. Existir é um bem, e a vida é uma dádiva de Deus. Nós cremos na bondade absoluta do Criador e na dignidade da sua criação. O mal não é uma coisa criada por Deus, como já dissemos acima. O mal é uma ferida no que deveria ser íntegro. Na teologia dos que sofrem, o mal é definido como uma privação, uma limitação ou uma distorção do bem. Pense na escuridão. Ela não tem substância própria, ela é apenas a ausência da luz. Da mesma forma, o seu sofrimento é a evidência de que algo precioso está faltando. Os filhos de Deus sofrem porque foram feitos para a plenitude. Choramos porque fomos projetados para a alegria. Sangramos porque fomos criados para a imortalidade. Poderíamos dizer que você sofre por causa de um bem do qual não está participando agora. Você sente a dor porque, na ordem normal das coisas de Deus, você deveria ter saúde, deveria ter paz, deveria ter comunhão, e a falta desse bem gera o sangramento. O sofrimento, portanto, é o eco de uma exclusão,
É o grito de uma alma que se sente privada de um tesouro que lhe pertence por direito de criação, mas que o pecado e a queda corromperam. Por isso, na perspectiva cristã, a realidade da dor sempre aponta de certa maneira para a existência de um bem maior. Se não houvesse o bem, você não sentiria a falta dele. Pense nisso, que, se não houvesse a vida, você não choraria a morte. Nesta galeria, não olhamos para o mal como o fim da história, mas como a prova de que fomos feitos para algo muito mais glorioso do que este mundo quebrado pode nos oferecer. O seu sofrimento é a prova de que você não pertence a este caos. Você pertence ao bem supremo. Aleluia! E a sua dor é a saudade de um lar onde o mal jamais poderá entrar. Relembre sempre isso, leitor. Você sofre porque você é importante e foi feito para coisas boas. Então preciso, irmão e irmã, tire da sua cabeça o peso da culpa pelo sofrimento.